Bom dia, bom dia, bom dia, como é que vocês estão? Hoje a gente vai começar um estudo sobre a vida da Noemi, a Noemi que foi sogra da Ruth, a gente já estudou Ruth, nós já estudamos Noemi também e estamos reestudando ela aqui no nosso devocional e eu sei que vai ser um estudo muito especial, né? Noemi foi uma mulher extremamente sábia, uma mulher resolutiva, uma mulher que sabia agir na hora certa e fazer tudo na hora certa, e muitas vezes a gente precisa de uma Noemi dentro de nós, né? E eu quero aqui falar um pouquinho sobre ela com você e eu peço que Deus me ilumine e me dê o direcionamento para falar com vocês a respeito da vida da Noemi. Tá? O texto de hoje está no livro de Ruth, capítulo 1, versículos de 1 a 6. O tema do devocional é não paralise diante das fatalidades e a gente vai ver como muitas vezes nos deparamos sim com situações ruins, difíceis, mas como devemos agir diante dessas coisas que estão aí, né, diante de nós e que podem nos colocar lá embaixo ou lá em cima, né? Mas eu sei que Deus vai falar conosco nessa manhã. Pai, muito obrigada por esse dia, por essa manhã, pela chuva que caiu mais cedo aqui, pelo sol que logo, logo vai abrir. Obrigada pelo ar que nós respiramos, obrigada pelas bênçãos que o Senhor nos concede. Obrigada, Senhor, porque Tu és grande, Tu és bom e nada foge do Teu controle. Deus, o que eu mais te peço nesse momento é que o Senhor nos dê sabedoria. Que o Senhor nos dê sabedoria para que a gente consiga compreender os Teus planos. Que o Senhor nos dê sabedoria para que o Teu nome seja exaltado em toda circunstância da nossa vida. Não só a circunstância boa, mas também na ruim. Porque muitas vezes nós vivemos algo triste na nossa jornada e eu creio que o diabo usa desses momentos de dor para nos incentivar a nos revoltarmos contra Ti, a voltar a nossa fé para aquilo que não é digna da nossa fé. Mas nos ajuda a permanecermos firmes mesmo diante das dificuldades e das dores que insistem em nos assolar e estar conosco. Perdoa as nossas falhas, nos abençoa nessa manhã e fala ao nosso coração através da vida da Noemi, Senhor. Esse é o meu pedido, essa é a minha oração em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. O texto de hoje diz assim: no tempo em que Israel era governado por juízes, houve uma grande fome naquele país. Por isso, um homem de Belém, cidade da região de Judá, foi com a sua mulher e os seus 2 filhos morar por um tempo no país chamado Moabe. O nome desse homem era Elimeleque e o da sua mulher, Noemi. Os 2 filhos se chamavam Marlon e Quilion. Essa família era de Efrata, um povoado que ficava perto de Belém de Judá. Eles foram para Moabe e ficaram ali morando. Algum tempo depois, Elimeleque morreu e Noemi ficou com os 2 filhos, que casaram com moças moabitas. O nome de uma delas era Orfa e o da outra Ruth. Quando já fazia quase 10 anos que estavam morando ali, Marlon e Quilion também morreram, e Noemi ficou só, sem os filhos e sem o marido. Um dia, Noemi soube que o Senhor tinha ajudado o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então ela se aprontou para sair de Moabe com as suas noras. Olha só, nesse texto, nesses 6 versículos, a gente vê um cenário bem triste, né? A gente vê Noemi, uma mulher de Deus, uma mulher com o coração voltado para Deus, consequentemente com uma família também, com o coração voltado para Deus, vivendo uma situação de dor que não a faz menor do que ninguém, porque situações difíceis não só aquelas pessoas que acreditam em Deus e servem a Ele vão viver, mas aquelas que também não acreditam e que não servem a Ele vão viver. A dor, a tristeza, o choro, o lamento, ele é democrático, ele atinge todo mundo. Mas o que acontece com a pessoa quando está nesse momento de dor é que faz a diferença, e é aí onde Deus faz a diferença. Noemi era uma mulher, sim, com o coração voltado para Deus, e ela
agiu diante de algumas situações difíceis na sua vida. Eu sei que muitas vezes nós temos a tendência a recuar, né? A gente tem a tendência a sofrer, a chorar, a lamentar. E Noemi, ela certamente vivia isso, mas ela resistia. E por que eu digo isso? Porque a palavra de Deus diz, vamos analisar o primeiro cenário da vida de Noemi. Noemi vivia numa região que era a dela, juntamente com seu marido. E depois ela mudou para um outro lugar com seu marido e os seus filhos. Por quê? Porque onde ela morava estava tendo muita fome, muita dor. A Bíblia diz que teve um grande momento de fome naquele país, que era a região dela. Então ela saiu juntamente com seus filhos de lá e foi para um outro país. O marido dela retira ela de lá com seus 2 filhos e ela vai para um outro lugar. E aí a Bíblia diz, aí já é o primeiro momento de fatalidade, vamos dizer assim, de dificuldade na vida de Noemi, porque a gente se mudar não é fácil, mudar de país não é fácil, e pela razão pela qual ela se mudou também não era fácil, ela estava fugindo de uma grande dor, de muita fome, é tipo assim, vamos dar um jeito. A gente já começa a perceber que diante de fatalidades, eles não eram muito de se lamentar, eles eram de agir, né? Eles não ficavam questionando, meu Deus, por que essa fome veio aqui para o meu país? Estou eu aqui, tua serva, teu servo, teus filhos. Nada disso. A Bíblia diz que o marido dela pega ela e os seus 2 filhos e eles vão para um outro país. E o que acontece depois de um tempo? O marido de Noemi morre. Aí vamos ver que situação difícil, porque o marido morre numa terra que não é dela, numa terra em que ela talvez não tinha tanta familiaridade como a terra dela. Então ela já fica sem o marido, ela fica um pouco mais descoberta, desolada, vamos assim dizer. Noemi tem 2 filhos. Isso certamente gera um peso nela. E com esses 2 filhos, o tempo vai passando, eles se casam, ela ganha 2 noras, Orfa e Ruth, e o tempo vai passando e os 2 filhos de Noemi também morrem. Certamente Noemi, ela é acometida de um grande momento de dor, de luto. A Bíblia não diz que eles morrem no mesmo momento, né? Mas diz que eles morrem. E certamente não só Noemi está passando por um grande momento de dor, como as suas noras também, mas vamos focar em Noemi, que é a mulher do devocional dessa semana. Ela sofre certamente agora com a perda dos seus 2 filhos e se vê com 2 mulheres ao lado, que ela também tinha que dar uma assistência porque ela era sogra, ela era uma liderança na vida dessas mulheres. Mas o que é que Noemi faz? Noemi, diante de mais uma fatalidade da sua vida, ela não esmorece, ela não questiona, ela não duvida da providência de Deus e ela age. E o que é que Noemi faz? Olha o versículo 6. Um dia Noemi ela soube que o Senhor tinha ajudado o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então, olha essa parte, a chave está aí. Então, ela se aprontou para sair de Moabe com as suas noras. A Bíblia diz que ela soube que Deus tinha ajudado o seu povo era a terra que ela vivia, com grandes colheitas. E a Bíblia diz que por essa razão ela sai de Moabe e ela vai para uma outra região, que é a região dela, né? Ela volta para aquela região e naquela região é exatamente onde ela vai ter uma grande virada de vida. Mas o que é que Noemi fez? Ela saiu, ela agiu, ela não ficou questionando, poxa Deus, minha vida não dá certo, eu já saí de um lugar porque estava com muita fome, aí eu vou para outro lugar e agora nesse outro lugar acontece isso comigo, eu perco meu marido, eu perco meus filhos, será que o que eu fiz foi errado? Será que eu estou sendo castigada? Nada disso. Ela apenas encara os fatos como a vida acontecendo, ela arruma as coisas, ela está atenta à voz de Deus, porque a Bíblia diz que ela soube que Deus estava abençoando, então ela estava ligada. Ela não era aquela mulher que estava trancada, sofrendo. Não estou dizendo que nós não devemos viver os momentos de choro, de dor. Sim, devemos, faz parte da nossa vida. É muito melhor viver do que ignorar esses momentos, mas ela estava ali focada no que Deus tinha, no que Deus fazia, porque ela se mudou, porque soube que Deus estava fazendo alguma coisa e ela quis ir para onde Deus estava dando o melhor, a providência. Noemi simplesmente se arruma e sai. Então ela soube agir, ela não ficou paralisada.
diante das fatalidades. E agora eu volto para você e eu pergunto, como é que você está diante das adversidades e das fatalidades que acontecem na sua vida? Nós acabamos de passar, ainda estamos passando por uma grande fatalidade, que é essa pandemia, que certamente impactou seu negócio, sua renda, impactou tantas famílias, né? E eu não estou dizendo que impactou negativamente, tá? Pode, em alguns casos, ter impactado positivamente, embora na maioria das mulheres, das empreendedoras, houve um impacto negativo. E aí? O que é que você faz? O que você fez? Né? Como é que você age? Como é que você encara a providência de Deus diante de todas essas circunstâncias? Porque a nossa naturalidade faz com que a gente só questione e reclame, porque a gente quer o que é bom. O que é ruim a gente acaba dizendo que não é de Deus para nós, né? Mas talvez Deus permita que a gente viva algumas circunstâncias e situações dolorosas e ruins para nos ensinar coisas que a gente ainda não sabe. Eu não sei o que é que você está vivendo, mas eu sei que Deus sabe e Ele tem o controle de todas as coisas. Deus, eu falo isso sempre, Deus já esteve no seu futuro e Ele sabe exatamente o presente que Ele permite que você viva, mas você precisa estar igual Noemi, ó. Atenta ao que Deus está fazendo. Noemi soube que Deus estava abençoando e ali ela tomou uma decisão. E é isso que você precisa fazer também. Eu falo para você, mas eu também estou me ouvindo. Porque em muitas circunstâncias, em muitas situações, eu já quis paralisar, eu já quis questionar, ao invés de abrir meus ouvidos e ouvir de fato o que Deus tinha para fazer na minha vida. Então eu quero que você bote isso no seu coração. De verdade, assim, traz para dentro da sua mente que Deus já esteve no seu futuro e que as fatalidades que acontecem na sua vida são percebidas por Ele e Ele continua sendo Deus apesar do que te acontece de bom ou de ruim. Tá? Que você se fortaleça no Senhor nessa manhã, que você não paralise diante das suas dificuldades, mas que você, assim como Noemi, abra os ouvidos para ouvir, para saber o que é que Deus está fazendo, tenha sabedoria para tomar a decisão e trilhar o caminho que Deus está te direcionando e fazer o que Deus está desejando que você faça e que você não paralise diante das circunstâncias. Noemi ouviu, depois que ela ouviu, ela seguiu, ela foi para onde Deus estava abençoando, que ela não era boba, ela queria estar onde Deus de fato estava presente, né? Deus está presente em todas as circunstâncias e ela quis estar na melhor delas e ela agiu. Deus nos dá muitas vezes a direção, mas as pernas são nossas, nós que precisamos seguir. E eu tenho certeza que Ele há de te dar o direcionamento nessa manhã para tomar as melhores decisões, tá bom? Que Deus te abençoe muito, te conceda uma excelente segunda-feira, uma excelente semana e que você não paralise diante das dificuldades, mas que você se revista de sabedoria e vá em frente. Tá? Beijo grande, fica com Deus. Tchau, tchau.